Chegamos a mais um módulo deste curso. E nessa primeira aula eu quero falar sobre o peso que ninguém vê e que te impede de emagrecer. Eu quero que você comece essa aula com uma nova perspectiva e talvez pela primeira vez você olhe para seu corpo com mais verdade e menos julgamento. Porque existe algo que quase ninguém fala, que nem todo peso vem da comida. Existe um tipo de peso que não aparece na balança, mas que influencia diretamente o seu corpo. É um peso silencioso, invisível e ignorado, mas extremamente poderoso, que é o peso emocional. Nesta aula, eu vou te revelar algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga isso. Existe um peso que ninguém vê e é justamente ele que muitas vezes impede o seu corpo de emagrecer. Esse peso não aparece na balança, mas ele aparece em forma de ansiedade, de culpa, vergonha, medo e a sensação de não ser suficiente. E é esse peso emocional, quando não é tratado, não desaparece, ele se acumula. E muitas vezes ele se transforma em comportamento alimentar. E como isso bloqueia o seu emagrecimento na prática? Seu corpo não funciona separado da sua mente. Ele responde ao que você sente, mesmo quando você tenta ignorar. Quando você carrega mágoas não resolvidas, culpas antigas, traumas, sentimentos de rejeição, vergonha, abandono, seu corpo entra em estado de alerta. E é aqui que está o ponto-chave. Um corpo em estado de alerta não prioriza emagrecimento, ele prioriza proteção. Não é só emocional. Isso afeta diretamente o seu corpo. Quando você vive com emoções não resolvidas, seu corpo entende que você não está segura. E quando o corpo não se sente seguro, ele ativa mecanismos como aumento do estresse interno, liberação de mais cortisol, retenção de gordura, aumento da fome emocional, compulsão, dificuldade de saciedade, cansaço constante, mais fome, principalmente por doce, mais vontade de comer à noite, mais dificuldade de queimar gordura e mais retenção de gordura abdominal. É como se ele dissesse: eu preciso guardar energia porque algo não está bem. Agora pensa comigo, quantas vezes você tentou emagrecer, mas sentiu que algo te puxava de volta? Não era falta de força, era um sistema interno tentando te proteger de traumas e feridas não curadas. Mas agora eu quero tocar em algo com muito respeito, porque muitas mulheres carregam histórias que nunca foram ressignificadas. Situações como rejeição, abandono, críticas constantes, relacionamentos abusivos, comparações com outras pessoas, sentir que nunca foi suficiente e muitas vezes isso foi guardado, silenciado, ignorado, mas o corpo não esquece e transforma em comida. De forma inconsciente, você começa a usar a comida como um conforto, uma fuga, uma recompensa, anestesia emocional. Exemplo muito comum é: você teve um dia difícil, se sentiu desvalorizada, cansada, sobrecarregada, e aí à noite vem aquele pensamento: eu mereço. Mas na verdade não é merecimento, é uma tentativa de aliviar uma dor interna. Vamos trazer isso para situações reais do nosso dia a dia, que muitas mulheres vivem hoje. Mulheres que pensam assim: eu me sinto insuficiente. Essa mulher vive tentando provar algo. Ela se cobra o tempo todo, nunca está bom o suficiente. E no fim do dia, ela está exausta emocionalmente. E o que ela faz? Ela come. Não por fome, mas por precisar de um alívio.
Outro pensamento muito comum é: eu guardo muitas coisas para mim. Ela não fala o que sente, não se posiciona, engole emoções e isso vai acumulando, acumulando. E sabe onde isso aparece? No seu corpo. Porque o que não é expresso é armazenado. Mais um pensamento muito comum é: eu me culpo pelo meu passado, erros e decisões e situações. Ela carrega isso como um peso interno e essa culpa vira um padrão. Já que eu não sou boa o suficiente, tanto faz. E isso alimenta o ciclo da autossabotagem, criando uma armadura invisível. Em alguns casos, o corpo cria gordura como uma forma de proteção emocional. Pode parecer estranho, mas faz sentido. Quando você entende o contexto, por exemplo, uma mulher que sofreu rejeição ou exposição pode inconscientemente se esconder no próprio corpo. Outra que passou por situações difíceis pode criar uma barreira física como defesa. É como se o corpo dissesse: aqui eu estou seguro. Só que essa proteção cobra um preço, porque ao mesmo tempo que te protege, também te aprisiona. Mas como esse ciclo do peso emocional bloqueia o emagrecimento? Eu quero que você entenda de forma muito clara: isso não é emocional demais ou coisa da sua cabeça. Isso é biológico também. Quando você está emocionalmente sobrecarregada, seu corpo libera mais cortisol, o hormônio do estresse. Isso aumenta o acúmulo de gordura, principalmente abdominal, desregula a sua fome, aumenta a vontade por açúcar e alimentos altamente calóricos. Ou seja, emoção não resolvida vira comportamento, comportamento vira resultado e você entra em um ciclo onde você sente, você come, sente culpa e repete novamente esse ciclo. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Talvez você sempre achou que o problema era a falta de dieta, a falta de força de vontade, a falta de disciplina. Mas hoje você está percebendo algo mais profundo. Existe uma história por trás do seu corpo. E essa história precisa ser olhada, não com culpa, mas com consciência. Agora, eu quero te fazer algumas perguntas e quero que seja honesta com você mesma. O que você está sentindo, mas não está falando? O que você está carregando há anos? Qual dor você tenta silenciar com a comida? Porque enquanto isso não for visto, vai continuar sendo sentido. E enquanto continuar sendo sentido, vai continuar influenciando suas escolhas. Você não é fraca. Você não é indisciplinada. Você só está tentando lidar com emoções profundas sem as ferramentas certas. E por isso você desconta na comida. Existe um versículo escrito em Salmos 32:3 que diz assim: enquanto eu não confessei os meus pecados, o meu corpo ficava fraco e cheio de dores. Olha que profundo isso. Quando algo é guardado, quando é silenciado, quando não é tratado, isso começa a pesar, cansa, desgasta e adoece. E trazendo isso para a nossa realidade, aquilo que você não expressa, você carrega. E aquilo que você carrega por muito tempo pesa. E esse peso não fica só na mente, ele reflete no seu corpo. Mas o início da sua libertação já começou. Você não precisa mais lutar contra o seu corpo. Você precisa parar e perguntar: o que dentro de mim ainda precisa ser cuidado? Porque quando você
começa a curar, sua mente desacelera, suas emoções equilibram, seu corpo se sente seguro. E quando o corpo se sente seguro, ele para de resistir e começa a colaborar. Guarda isso com você. Seu corpo não é seu inimigo. Ele está reagindo ao que você viveu e ao que você ainda carrega. E talvez pela primeira vez você não precisa tentar mais, você precisa sentir, entender e liberar, porque existe um peso que ninguém vê, mas que quando você solta, tudo começa a mudar. E é exatamente isso que nós vamos começar a fazer a partir de agora, com uma ferramenta nova que vai destravar o seu emagrecimento. Eu te vejo na próxima aula.